Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou um pregador que tem revelação dos mistérios da graça de Deus. A Bíblia diz que durante muito tempo, por séculos, os mistérios estiveram ocultos, mas aprove a Deus revelar ao apóstolo São Paulo uma mensagem específica, poderosa para a igreja dos gentios. Ou seja, nós que vemos de uma herança de Abraão, todavia não tendo o sangue de Israel nas nossas veias, éramos chamados no passado de incircuncisos ou de pagãos, gentios. Mas graças a Deus por Jesus, que nos adotou, e hoje nós somos filhos, co-herdeiros com Jesus, herdeiros da bênção de Abraão. Comecei por dizer isto, porque quando você tem conhecimento da sua identidade, você se torna uma pessoa muito diferente. Você começa a ver a vida com outros olhos. Você começa a ver a vida de uma forma bem espiritual. E hoje vamos conversar sobre isto, uma mensagem aos gentios. Acredito que você tem um desejo muito grande de conhecer verdades. As verdades libertam. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então Jesus estava dizendo quem ele era, sua identidade. Nós, como cristãos, precisamos de conhecer a nossa identidade espiritual. Nós recebemos uma mensagem específica, o Evangelho da incircuncisão, que Paulo trouxe nas 14 epístolas para a igreja gentílica. Fora disto, não há cristianismo, fora da graça, não há graça, não há cristianismo. Eu quero falar sobre esse assunto, uma mensagem para os gentios. Quero convidar você para irmos para o meu escritório, onde nós vamos ouvir o Espírito falar, vamos conhecer algumas coisas que a Bíblia diz, mistérios da graça de Deus, bênção, bênção, aleluia. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Eu não sou um mercantilista da palavra. Deus usa a minha voz como canal. Então, o que eu lhe vou ensinar esta manhã tem a ver, sim, com a tua vida hoje e com o teu futuro, quizás com a tua eternidade. O apóstolo São Paulo teve um encontro com um rei, de nome Agripa, e disse a palavra do Senhor que, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, ele disse isto ao rei, qual era a missão dele, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, o que nós temos que conhecer? Em primeiro lugar, lembrando que nós temos uma mensagem que o apóstolo São Paulo recebeu por revelação quando foi levado ao terceiro céu, com instruções claras, objetivas, para a igreja de origem gentílica, ou seja, a igreja que não tem parte com Moisés, não tem parte com o judaísmo. Então, o apóstolo Paulo falou de uma visão. Ele estava no cumprimento de uma missão com uma visão. E ele disse, eu não fui desobediente à visão de Deus. Então, nós precisamos ter esta mesma visão, porque a Bíblia diz que onde não há visão, onde não há profecia, o povo acaba por se desviar, acaba por se corromper. É preciso uma voz que diga, este é o caminho. Então, desse diálogo entre Paulo e o rei Agripa, nasce um dos versículos mais poderosos e de revelação para a vida espiritual. Veja então o que a graça de Deus por Paulo veio fazer aos gentios. Ele diz, primeiro, lhes abrir os olhos. Significa então que quem não tem Jesus está cego espiritualmente.
É como andar dentro de um túnel escuro sem luz. Cai, levanta, um dia crê, um dia não crê, um dia é Hércules carregando o mundo nas costas, outro dia se sente o pior dos indivíduos desta terra. Então ele disse que a primeira coisa que o Evangelho faz é abrir os olhos. Jesus é a luz, ele ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos a herança e a esperança dos santos. E eu lhe peço, por favor, entesoure esta palavra no seu coração, porque esta palavra é parte da multiforme sabedoria de Deus. Então, primeiro, abrir os olhos. Você sabe que eu, durante muitos anos, 21 anos, objetivamente, fui católico apostólico romano. Olhos tapados. Era como ter uma escama, era como ter um véu. Eu conhecia ritos, conhecia cerimônias, conhecia procissão, confissão auricular, a missa, mas eu não conhecia Deus. Por quê? Porque eu tinha os olhos tapados, os olhos fechados, não só os físicos, mas acima de tudo os espirituais, porque os olhos físicos é pelo que veem, os olhos espirituais não, é pelo que Deus diz. Então disse, a primeira coisa que o Evangelho faz é abrir os olhos. Graças a Deus, há 46 anos, Deus abriu os meus olhos. Eu estava numa igreja chamada Igreja Cristã, que tinha ritos e cerimônias e um envolvimento 100% com idolatria. Quando a Bíblia diz que nós não podemos ter pacto com Deus e pacto com os demônios. Atrás de todo ídolo existe um demônio, uma força que quer roubar a glória que pertence a Deus. Então nós temos olhos abertos. Não somos mais aqueles quadrados, sabe? Só olhando. Nós temos uma dimensão muito grande sobre o Evangelho, sobre as profundezas do coração de Deus. Então, quando você tem olhos abertos, você começa a compreender por que você está aqui nesta terra. Qual é a missão que Deus deu? Qual é o propósito? Diz que Davi serviu segundo os propósitos de Deus a uma geração. Então, nós temos que abrir os olhos para a realidade. Sem Jesus, não dá para viver. Estou falando com você que é um empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um magistrado, um chefe de governo. Ouça, com todo o respeito, com todas as vênias, quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem olhos fechados, tem olhos espirituais tapados, não consegue enxergar além do que vê com os seus olhos físicos. A mim, quando Deus me abriu os olhos da questão religiosa, espiritual, a primeira coisa que eu fiz foi literalmente abandonar uma igreja que não me falava de salvação, não me ensinava a respeito de fé. Vamos ali com rituais que não acrescentam nada. Segundo lugar, diz que abre os olhos e converte das trevas para a luz. Senhores, nós estamos diante de uma mensagem extraordinária. Diz que converte a pessoa. Ela abre os olhos espirituais e ela converte, ela muda, ela transforma, ela regenera a palavra para que você tenha, conforme a Bíblia diz, conversão das trevas para a luz. Então, quando uma pessoa não tem olhos abertos, ela efetivamente está em trevas. Você sabe que o inimigo das nossas almas, com seus agentes perversos, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, elas agem na escuridão. Deus é luz. As trevas que querem dominar, quando a luz de Jesus chega, até as trevas se transformam em luz. Foi isso o que ocorreu, isso que ocorreu na minha vida. As trevas que eu tinha espirituais, de herança da igreja romana, agora se transformaram numa vida espiritual vitoriosa, uma vida realmente que eu posso dizer, eu sei em quem tenho crido. Então diz que das trevas para a luz. Nas trevas, amado, qualquer coisa pode acontecer de mal. O ocultismo trabalha nas trevas. O espiritismo trabalha nas trevas, a idolatria trabalha nas trevas, mas Deus disse, eu sou a luz do mundo. Ele tem uma identidade, ele disse o que ele era. Você precisa de conhecer também aquilo que você realmente, ou para o que você foi criado. Então, Deus abre pelo Evangelho os olhos
para lhes abrir os olhos, converte das trevas para a luz, ou seja, nada mais te engana em termos espirituais. Você passa a ter uma sensibilidade, é como um radar. Você sabe, é um radar. Quando o aeroporto tem um radar que capta a muitos quilômetros o avião, e quando entra na tela do radar, quem está à frente da ligação entre a torre e o avião vai orientando o comandante como se deve aterrissar em segurança. Então, isso é mais ou menos o que se passa na vida espiritual. Quando a pessoa está em trevas, não tem luz, é preciso que alguém pregue o Evangelho. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Então diz que abre os olhos, converte das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Senhores, eu não sei como você reage diante de algumas verdades tão fortes. Antes de termos Jesus como Senhor e Salvador, estávamos, diz a palavra, nas potestades, debaixo de um poder satânico. Diz que Deus arranca das potestades de Satanás para o próprio Deus. Ele tira da morte para a vida. Isto ocorreu na minha vida, ocorre na vida, historicamente, de milhões de pessoas no mundo. Então diz que sai das garras de Satanás. O indivíduo que está aprisionado por Satanás, ele acaba por se envolver com a cocaína, com a maconha, ele acaba por aceitar o aborto como uma coisa proveitosa e livre, ele começa a enveredar por caminhos, porque está aprisionado. Satanás tem um caminho que veio matar, roubar e destruir. Jesus disse, não, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então diz que quando nós saímos das trevas para a luz, de Satanás, das potestades, dos poderes de Satanás para Deus, amados, e o que acontece então? Ele diz, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Remissão de pecados. Graças a Deus que a nossa confissão tem muito poder, a nossa língua tem muito poder. Você tem poder de vida ou poder de morte. Jesus, através de Paulo aos Romanos, diz, se você crer com o coração e confessar com a tua boca, olha o poder que tem a boca. A boca espiritual não é só os lábios e a língua, uma boca espiritual, uma trombeta com um sonido claro. Então, a palavra do Senhor diz que para que recebam remissão de pecados. Quer dizer que não há remissão de pecados se alguém está preso a Satanás. Não há remissão de pecados se a pessoa está cega, está nas trevas. Então vem o Evangelho da graça de Deus. O único Evangelho que é cristianismo, fora não é cristianismo, fora da graça de Deus é legalismo, é judaizante. São pessoas que têm as suas vidas atreladas a Moisés. A lei serviu de aio, até chegarmos a Jesus. Depois nós não precisamos mais de um aio, nós temos um Senhor que governa a nossa vida. Remissão de pecados, apóstolo, é a eliminação. Você é lavado no sangue do Cordeiro, você se torna uma pessoa alva e branca como a lã e como a neve, e aquela vida passada, aquela vida, para alguns a vida pregressa é muito dolorosa. Em Cristo, diz que nós recebemos uma remissão de pecados, dos pecados passados, dos presentes e com provisão para os pecados futuros, sim, porque todos nós pecamos e erramos na vida. Então diz que você tem remissão de pecados e herança. Oh, glória a Deus! Herança de quê, apóstolo? Uma herança espiritual, uma herança onde os pensamentos de Deus governam, uma herança que lhe levará até a eternidade. Isso é maravilhoso. Por isso Paulo disse, ó rei Agripa, eu recebi esta visão. Eu não fui desobediente à visão. Deus me disse que eu iria pregar o evangelho da graça, que eu iria tirar a cegueira espiritual das pessoas, que eu iria sair das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, de uma vida de morte para uma vida de vida, na sua verdadeira acessão da palavra. E então, qual é a palavra que domina o seu espírito?
o seu coração. Estou hoje aqui para exatamente pregar a mesma palavra que Paulo pregou, a mesma palavra que na Reforma Martinho Lutero e João Calvino pregaram e os demais reformistas, até chegarmos aos dias de hoje. Nós não temos parte com cerimônias, com ritos, com sacrifícios, com jejuns, vigílias, batismos, paga o preço, faz corrente, bebe óleo. Não, isso não é cristianismo. Isso é tudo menos cristianismo. O cristianismo promove uma mudança tão radical na vida da pessoa, mas tão radical, que ela sai das potestades de Satanás para as mãos de Deus. Sai das trevas para a luz. E eu acredito que esta palavra já está iluminando você, para você compreender que este é o único caminho que lhe dará uma vida nova, que lhe dará um posicionamento e uma identidade nova, porque Paulo deixou claro aos Coríntios quando disse, olha, quem está em Cristo é uma nova criatura, não tem mais trevas, não tem mais cegueira, não está mais nas potestades de Satanás. Ele diz, a vida velha já passou, tudo se fez novo. Então, quando você tem tudo novo, significa que a luz de Deus já está brilhando na tua vida. A luz de Deus já está brilhando na tua vida. Isso é maravilhoso. Talvez alguém me pergunte, apóstolo Miguel Ângelo, meu amigo, pastor Miguel Ângelo, o que eu tenho que fazer? Eu entendi, uma voz me falou agora que este é o caminho. O que eu tenho que fazer para me inserir nesse caminho? Em primeiro lugar, você tem que confessar com a sua boca, crendo com o seu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos para seres salvo. A palavra salvação, no original grego soteria, ela é muito lato sensu. Não só está falando de salvação do inferno, salvação das trevas, mas ela é, na realidade, o remédio para todos os males da humanidade. É a salvação. Em Cristo, diz a palavra, nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos por cabeça. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós andamos na luz. Nada mais nos serve de oculto. Nada mais está escondido, nada mais está oculto. Pelo contrário, a nossa vida hoje é uma vida de luz. Então, a primeira coisa é confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode fazê-lo agora. No seu lugar, no hospital, no presídio, na sua casa, no seu escritório, diga, feche os seus olhos, se você não se sentir constrangido, diga, Senhor Jesus, salva-me. Tira-me das garras de Satanás para Deus, tira-me das trevas para a luz, tira-me da morte para a vida. Isso é uma relação entre o Pai que te adotou como filho. Em segundo lugar, você precisa se desfazer de tudo o que é parte das trevas. Então, você sabe, as trevas agem pela lógica humana. Elas falam de situações, mapa astral, faça o mapa astral. Leia as mãos com a cigana. Olha a borra de café que Deus tem uma mensagem. Né? Pague o preço. Fique muitos dias sem comer, sem beber. Não durma. Essa vida legalista não pode ser mais parte da nossa vida. A luz ilumina o nosso coração. Você tem que se desfazer. Sabe, eu era um seguidor de São Judas Tadeu e Nossa Senhora de Fátima. Primeira coisa que eu fui orientado, tire isso da sua vida. Eu tinha uma joia muito bonita, uma imagem que eu trazia no peito, de São Judas Tadeu, em ouro e prata. Então eu disse, não, mas isso é de muito valor. Ele disse, não é de valor nenhum, isso aqui atrapalha a sua vida, isso amarra a sua vida. Então eu me desfiz daquela imagem que me aprisionava, não fazia nada sem beijar a imagem, sem me benzer. Eu fui libertado dessas trevas e eu coloquei para fora da minha vida, definitivamente, tudo aquilo que Deus diz não. E admiti aquilo que Deus diz sim. Ele diz, não pode adorar ídolos, não pode dar culto, não pode lhe prestar adoração. Ele disse, eu sou o único Deus. Então eu tirei da minha vida. Terceiro lugar, você precisa de estar na igreja.
A igreja é fundamental, a igreja é essencial. Veja a batalha que o inimigo tem com a obra de Deus. A batalha é tremenda. Os principados querem as igrejas fechadas, as potestades não entendem que, ou não querem entender, que a igreja é um refúgio, é o único lugar de refúgio nesta terra. Quando ela, na realidade, a igreja é o único lugar de refúgio, é o único lugar de manter uma confissão, de manter uma unidade, de estar em comunhão com os irmãos, ainda com distanciamento, com máscara, com álcool, com toda a higienização possível, distanciamento. Mas nós temos um corpo que está em comunhão na igreja. E é na igreja que nós nos encorajamos, é na igreja que nós nos motivamos, é na igreja que nós aprendemos a não temer a vida, a olhar a vida com olhos espirituais e dizendo, olha, a despeito de tudo o que está sucedendo, eu creio em Deus e eu creio que sou mais do que vencedor. Isso é maravilhoso. 3 coisas que você deve fazer. Faça agora. Confessa Jesus, livre-se de toda a idolatria e dê um passo de fé e venha para a igreja. Eu estou aqui lhe abrindo as portas e a minha destra de amor para que você venha conhecer a Igreja Evangélica Cristo Vive, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, perto da 28DP, um sinal para o GPS. E aqui você vai conhecer um outro mundo. No nosso ministério não há nada em trevas, não há nada por trás dos panos. É uma igreja de família e somos uma família gigante, mais de 15 mil pessoas inscritas. Você tem um lugar que é seu. A comunhão dos santos atrai a manifestação de Deus. A manifestação de Deus é atraída na comunhão dos santos. Quando os santos o louvam, o bendizem, o adorador em espírito e em verdade. Nós aguardamos por você. Temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Ligue para nós, por gentileza. Nossas bispas lhe ajudarão com uma palavra de oração. Quero lembrar-lhes que este programa tem o suporte do povo da Igreja Cristo Vive. E, em particular, a família Ambrósio, Rodrigo e Fabiane Ambrósio, que são colunas de suporte da televisão aos sábados no nosso ministério. São donos do Turbomil, do mercado na Baixada Fluminense, em Vila Emil Mesquita. Um mercado top, 10. E um lugar onde não só as pessoas fazem suas compras, mas como são também tocadas por Deus, porque os seus funcionários, a maior parte são cristãos. Então, obrigado ao meu querido filho na fé, meus filhos na fé, Rodrigo Ambrósio, Fabiane e o Turbomil. Turbomil será o seu mercado em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós estamos terminando o nosso encontro. Você vai ter agora um tempo com a nossa bispa Ana Caroline, minha bispa, minha filha, minha bispa nacional da igreja, que traz uma mensagem sobre literatura. É muito importante você conhecer a literatura de um ministério. Palavras o vento leva. O que fica escrito é para a eternidade. Muito obrigado pela honra. E amanhã, 9 e 18 horas, na Cristo Vive. O terceiro passo é muito importante. Quero lhe desejar, então, um sábado, um final de semana abençoado, auspicioso, virtuoso. E isto que você entesourou no seu coração, as virtudes de Deus, se manifesta aí nos seus caminhos, em nome de Jesus. Que os anjos te guardem, entradas, saídas, caminhos, que os anjos te protejam para que você viva salvo e como salvo, em nome de Jesus. Até amanhã.